Percebeu a vista embaçada? Uma certa sensibilidade à luz? Percebeu que na frente dos olhos, alguns pontos escuros que você está enxergando são sintomas de alguma doença da retina, que é uma camada do fundo do olho. A gente vai entender melhor, tá? Agora, quais são as principais doenças? O que há de novo no tratamento? Eu estou recebendo aqui hoje com muita alegria o oftalmologista Dr. Magno Ferreira, que é referência no mundo quando a gente fala em retina. Magno, obrigada por ter vindo, viu? Prazer é todo meu, viu, Mônica? Falar sobre retina eu acho que é uma coisa bem interessante, mas as pessoas têm muita dúvida. O que é a retina no olho, né? O que é? Na verdade, a máquina fotográfica é uma cópia do nosso olho. A íris, que é a parte colorida, é o diafragma, ela controla a entrada de luz. Então, o diafragma é da máquina fotográfica. Cristalina e córnea são lentes. A retina é o filme da máquina fotográfica. É na retina que a imagem é formada. A imagem na retina é igualzinho o negativo de uma máquina fotográfica. Ela é invertida e pequenininha, tá? Essa imagem pega o nervo óptico, a retina continua como nervo óptico e leva a imagem do olho até o lobo occipital aqui atrás. No lobo occipital, essa imagem é fundida, desinverte e vira a imagem real que a gente está vendo. Que perfeição. Então, assim, não existe troca de retina. Retina é uma coisa que você troca o cristalino, no caso da catarata, retina é igual trocar cérebro e medula. Você não vai trocar, porque são neurônios que continuam e levam essa imagem num bloco só até aqui atrás. Por isso que as patologias de retina são altamente impactantes em relação à visão. Por exemplo, quando as doenças mais comuns da retina, a retinopatia diabética, ela é a principal causa de cegueira irreversível entre 20 e 60 anos, que é a idade produtiva da pessoa. A degeneração da mácula é a doença da terceira idade, então é acima de 55 anos de idade, é a principal causa depois dessa idade, de baixa de visão. Então as doenças de retina têm um impacto social, econômico, na vida das pessoas muito grande, entendeu? Assim, são doenças que realmente uma pessoa com retinopatia diabética, ela pode ter um grau de cegueira que ela não consegue andar dentro de casa, na casa que ela morou a vida inteira, entendeu? Então são doenças altamente impactantes, sabe assim? A gente tem até uma listinha que eu quero que vocês acompanhem aí. O doutor Magno adiantou aqui pra gente da retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, descolamento de retina, essa degeneração macular, né, que o senhor falou pra gente, e moscas volantes. São as principais. E o que leva? As principais doenças seriam essa aí. Tem outras doenças de retina, tipo oclusão vascular da retina, tem algumas doenças que têm um impacto muito grande. Mas, por exemplo, descolamento de retina. Descolamento de retina tem uma prevalência aí de 0,3%, sabe assim, mais ou menos numa cidade aí de 1 milhão de habitantes, vão ter 3 mil casos, né, por ano de descolamento de retina. Então, assim, o que acontece? O descolamento de retina, ele ocorre normalmente por um buraco na retina, sabe assim, por um rasgo na retina. Como que esse rasgo ocorre? Nós temos um gel que preenche 80% do nosso olho, que chama humor vítreo. Esse gel é composto de colágeno, água e ácido hialurônico, é igual à nossa pele. Ele é derivado do mesoderma, que é a mesma estrutura que dá origem à nossa pele e músculo. Então ele vai enrugando com o passar dos anos. Ele vai enrugando, enrugando, enrugando e solta. Já viu o maracujá quando está maduro? Sim. Que você corta, que ele vem uma película envolvendo a polpa e a semente, acontece a mesma coisa dentro do olho. Esse, quando ele solta, em 8 a 12%, ele é preso na periferia da retina, ele pode rasgar a retina. Quando ele solta, a gente tem as moscas volantes. A pessoa fica falando, ó, tô vendo umas moscas volantes, às vezes acompanhado do negócio que a gente chama de fotopsias, que significa tração na retina, porque a retina funciona como estímulo elétrico, né? Então, o que acontece? Quando você tem a retina tracionada, você vê tipo um raio, entendeu? Assim, junto com as moscas volantes, esses raios, significa que a retina está sendo tracionada. Isso pode levar a um rasgo na retina, em 8 a 12% das pessoas, e levar a pessoa a ter um descolamento de retina. Então, basicamente, as moscas volantes é um prenúncio que a pessoa pode estar tendo algo mais sério, entendeu? Por si só, as moscas volantes não são problemas, mas elas podem estar associadas com a rotura, um rasgo na retina, e aí levar a um descolamento de retina, entendeu? E aí, por isso, a atenção a esses sintomas, eu até citei alguns, a sensibilidade à luz, essa questão de enxergar alguns pontos. Os mais importantes no descolamento de retina, que é um prenúncio que a pessoa pode ter um descolamento de retina, é a mosca volante, o primeiro, e depois esses flashes, principalmente quando ela entra de um lugar claro para o escuro, entendeu? Às vezes ela vê aqueles raios luminosos e fala, olha, tá acontecendo alguma coisa estranha. Isso é um sinal de tração na retina, quer dizer, é um sinal que ela pode desenvolver uma rotura retiniana e descolar a retina. E o grande problema é que chega de forma tardia, doutor Magno? Na verdade é o seguinte, o descolamento de retina não chega de forma tardia. O que acontece? Porque
tudo na retina, se a retina descola, você vai tendo uma mancha escura, é um negócio meio apavorante, entendeu? Assim, você não é uma coisa que passa despercebida. Por exemplo, se você descolar a retina inferior, você vai ver uma mancha escura aqui em cima. É o contrário, como a imagem é invertida, então você vai ver uma mancha escura aqui. Se você descolar a retina temporal, você vai ter uma mancha escura do lado nasal, entendeu? Então isso é uma coisa que chama muita atenção das pessoas. E hoje nós temos a tecnologia ajudando no tratamento das doenças da retina. Que tratamento que é esse? Na verdade, assim, a retina tem várias modalidades de tratamento, né? Tem tratamentos clínicos e tratamentos cirúrgicos. A causa mais importante de baixa da acuidade visual após os 55 anos de idade é a degeneração da mácula. O que é a degeneração da mácula? É o envelhecimento das células da retina, entendeu? Entendi. A área mais nobre da retina é a mácula. Por exemplo, eu estou olhando para você, é minha mácula que está te vendo. E as duas máculas juntas, ela dá imagem em 3 dimensões. Sabe assim? Então, por exemplo, eu sei que tem pessoas aqui do lado. Se eu quiser ver essas pessoas, eu tenho que virar e jogar minha mácula lá. Entendi. A degeneração da mácula ocorre exatamente nessa região. Então, a pessoa, o primeiro sintoma que ela está tendo uma alteração importante da mácula é a distorção da imagem. Ela começa a ver a coisa meio torta, entendeu? A gente chama de metamorfopsia. Depois, se deixar evoluir, você tem uma mancha escura ali no local. Eu olho para o seu rosto, eu vejo um preto no seu rosto. Eu não consigo determinar seu olho, sua boca, seu nariz, entendeu? Então você vai perdendo essas características. Você tem 2 formas da degeneração da mácula. A forma úmida, que é 10%, essa é tratada com injeções mensais, tá? Assim, no olho. E a forma seca, que não tinha nenhum tipo de tratamento, entendeu? Atrofia geográfica. A gente usava antioxidantes, que são medicamentos que são usados para evitar o envelhecimento dessas células, a aceleração desse envelhecimento. E hoje, desde 2018, foi aprovado na Europa um tratamento que é um fotobioestimulador. Para que serve isso? Na verdade, ele foi usado pela primeira vez em 1998 pelos astronautas da NASA, porque eles tinham ferimento, às vezes, nos voos espaciais, eles tinham que ficar 6 meses lá, eles faziam esse tratamento com esse fotobio, é um laser, né, na verdade, com 3 comprimentos de onda. Eles usavam, na verdade, não 3 comprimentos lá no início. E depois ele passou, de 2011 a 2017, eles começaram a usar em quem tinha lesões orais por tratamento de câncer. Então eles faziam a fotobioestimulador. Na verdade, ele ajuda na regeneração celular e ele faz o quê? Ele impede o negócio que a gente chama de apoptose, que é a morte programada dessas células, entendeu? Então, assim, ele tem 3 comprimentos de ondas, que são o amarelo de 590, o vermelho de 660 e o infravermelho de 850, entendeu? Então, ele promove, ele ajuda no metabolismo da mitocôndria e, ajudando no metabolismo da mitocôndria, as células não morrem. Então, é um tratamento que, para uma doença que não tinha nenhum tipo de tratamento, exceto as vitaminas, hoje você consegue ter um tratamento que impede a progressão da doença, impede de atingir a área central da mácula, que a gente chama de fóvea, entendeu? E com isso, a pessoa preserva a visão dela, preserva a visão central, e ela tem um ganho de 2 coisas. Ela tem um ganho de 5 letras, aquelas letras que você vê quando você está no exame oftalmológico. E ela tem uma melhora muito acentuada na sensibilidade de contraste, que é uma coisa muito importante para você fazer uma série de coisas do dia a dia, leitura, sabe? Nossa, assim. Que benção, né? Então é um negócio inovador, por quê? Porque não tem tratamento. Existe um tratamento hoje nos Estados Unidos, que é o Cifov, que ainda não tem no Brasil. A medicação cara, mas muito invasiva. Você tem que fazer injeção dentro do olho, também mensais, entendeu? Então isso acaba sendo impactante para a pessoa, né? Rapidamente, doutor Magno, tenho aqui a minha amiga Vilma, ela falou que tem, nos 2 olhos, vê manchas se movimentando como se fosse fumacinha, pode ser? Isso, na verdade, é um sinal que ela tem. O descolamento do vítreo posterior, ele ocorre, ele é uma doença. A cinérese vítreo, esse envelhecimento do vítreo começa com 4 anos de idade, mas ele vai ao longo dos anos. Então a gente pode ter isso com 20 anos, aí você percebe umas mosquinhas com 30, com 40, mas o vítreo soltar mesmo normalmente é ao redor de 60 anos. 60 anos, 25% das pessoas têm descolamento do vítreo posterior, aos 70% e aos 80% acredito que 100% das pessoas tenham isso. O míope, por que o míope descola mais a retina?
Porque, na verdade, como ele tem um olho muito longo e muito alongado, ele tem uma tração vítrea já ao longo dos anos. Ele descola 20 a 25 anos antes. Então, ele ao invés de descolar com 60, ele descola com 35, 40 anos. Por isso que ele rasga a retina e descola a retina. Mais precoce. Por isso, tão importante essa conversa, né, de forma clara, do Dr. Magno Ferreira. Obrigada a você que participou aqui com a gente, para que nós possamos procurar o quanto antes e cuidar da saúde dos nossos olhos. Dr. Magno, obrigada, viu? Eu que agradeço. Volte mais Obrigado vezes, a você. tá? Dr. Magno Ferreira, oftalmologista, com a gente aqui hoje.